às vezes a gente acha que nós temos mais problema do que os outros. Não precisa levantar a mão, mas você acha que tem gente que você é a pior pessoa? As pessoas têm menos problema do que você? Você acha que tem casal que tem menos problema do que o seu? Você é aquela pessoa que costuma achar que o seu colega escolheu uma profissão melhor do que a sua? Que os filhos dos outros são melhores do que o seu? Por isso que o meu tema hoje é a grama verde do meu vizinho. A gente olha assim, parece que a grama do vizinho está sempre melhor podada, está sempre mais verdinha. Parece que a grama do vizinho vinga mais. O vizinho planta uma rosa lá, vinga, eu planto a minha, ela seca. Esses dias fomos na floricultura, compramos 2 pezinhos de árvore, estava florida, eu escolhi os que mais tinha botão, plantei lá, caiu tudo. Secou as folhas, secou as flores e secou os botões. Aí eu fui no floricultor e falei, dona, eu comprei 2 e secou. Ela falou assim, não, mas é assim mesmo. Falei, se eu soubesse, eu tinha pego então, que já estava seco, para não decepcionar. Ele falou, não, mas para de jogar água não, que vai voltar. E está voltando realmente as folhas, né? Os botões, as flores. Mas por que a gente tem o hábito de achar que o problema dos outros é menor do que o nosso? Abra sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 17. Quero ler 17, 18 e 19. Evangelho de João. Abra sua Bíblia, o seu celular, o seu aplicativo. Fazer uma propaganda aqui já falei da outra vez, né? Sociedade Bíblica do Brasil lançou um aplicativo bíblico fantástico, custa acho que R$45. E você tem várias Bíblias à disposição aí no seu celular, no tablet, para quem usa. Se você usa tablet e o celular, você pode baixar para os dois, sem custo. Tem Bíblias em várias línguas, tem pesquisa, enfim. É um negócio bacana para quem gosta de usar a Bíblia assim, carregar no bolso, no celular e tal. João 19, a partir do versículo 17. João 19, a partir do 17, diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, o que está escrito aí? Carregando a sua cruz. Diga, sua cruz. Agora diga, minha cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Tomaram, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, onde foi crucificado. Quarta-feira, no nosso encontro de oração, eu contei a história de uma poesia. A poesia se chama Cruz Trocada. Alguém já ouviu essa poesia? A Cruz Trocada. Diz essa poesia que uma senhora, junto com outras pessoas, estava no caminho carregando a cruz. E ela, à medida que levava a sua cruz, ela olhava para a cruz da outra e falava assim, nossa. Ia carregando e olhava para a cruz do outro e achava que era mais leve. No momento do intervalo, então, quando ela foi retomar a caminhada, ela viu uma cruz cheia de ouro. Uma cruz cheia de pedras preciosas, toda de ouro, brilhosa. Ela falou assim, essa cruz aqui deve ser muito melhor do que a minha. Pegou aquela cruz. E quando começou a caminhar, ela percebeu que o ouro é mais pesado que a madeira. E as pedras preciosas, aquela cruz, por mais que fosse de ouro e de pedras preciosas, era uma cruz muito pesada. Chegou na próxima parada, ao retomar, ela viu uma cruz de uma outra pessoa que era toda cheia de flores. Bonita, enfeitada. Ela falou, essa cruz é mais bonita do que a minha. Pegou aquela cruz. E que ela colocou nos ombros e começou a caminhar, ela percebeu que por baixo das flores, das rosas, existiam os espinhos. E aquilo machucou os ombros dela. Na próxima parada, ela viu uma outra cruz e falou, essa aqui parece que é muito melhor. E seguiu a sua caminhada carregando aquela cruz, até que ela percebeu que aquela era a cruz que ela tinha começado a sua caminhada. Jesus Cristo, quando ele sai para ir ao Calvário, o lugar da crucificação, ele leva a sua cruz. Isso nos dá várias lições que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro deles, as dificuldades sempre nos fazem crescer. Queridos, quando nós
olhamos para o crescimento do ser humano, a gente olha que nós crescemos de forma assim bem lenta, bem devagar. A gente leva 15, 20 anos para alcançar uma estatura adulta. E por que tem que ser assim? Porque existe um processo. Porque se nós crescêssemos instantaneamente, a dor seria horrorosa. Então a gente vai crescendo paulatinamente em doses homeopáticas, os ossos vão se formando e vão se esticando, e à medida que os ossos vão se esticando e crescendo, a pele vai crescendo junto, e aí os nervos, e aí os artérios, e aí tudo vai crescendo junto, e a gente chega à idade adulta sem sentir a dor do crescimento. Quando nós olhamos para a cruz, ela precisa nos levar a entender que as dificuldades na nossa vida vai ter uma função fantástica de nos fazer crescer. É por isso que Jesus Cristo ele diz assim: Pai, eu não rogo que tire eles do mundo, porque pela lógica humana, falha, pecadora como a minha, o que seria mais fácil de fazer? Salva todo mundo, tira todo mundo da terra e leva para o céu. Mas Jesus na sua oração diz assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas os livre do mal. A cruz, ela é sinônimo de aprendizado na nossa vida, por isso nunca peça a Deus para tirar a sua cruz. Peça a Ele para te ajudar a carregá-la, e Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Deus sabe qual é a cruz que nós devemos carregar. É por isso que a minha cruz é diferente da cruz do Fernando, que é diferente da cruz do Paulo, que é diferente da cruz da Nilceia. Quando Deus te fez, Ele fez também a sua cruz. Legal, né? Não é legal, mas é real. Porque é a cruz que vai ditar a norma da nossa caminhada, dos nossos passos. E aí às vezes a gente fala assim: Deus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo na minha vida. E aí se a gente tiver um ouvido assim bem afiado, a gente vai ouvir Deus dizendo assim: isso é para o seu crescimento. Eu vou falar mais na frente que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida, não é na bonança, mas é na adversidade. Para quem navega em alto mar, para que serve a calmaria? Pensa você num barco, a velas, sem motor, em alto mar. O que você escolheria? Um mar bravio, de tempestade, de vento, ou um mar calmo, sereno, sem vento nenhum, sem nenhuma brisa? O que você escolheria? Pastor, claro que eu não quero tempestade. Mas o que serviria para você um mar de calmaria se você está em meio ao oceano? Pensa que a sua vida é um oceano que você tem que atravessar. E quando Deus permite a tempestade, Ele está te levando para frente. Quando Deus permite a tempestade, Ele está te levando a alcançar lugares que você naturalmente, normalmente não alcançaria. Querido, se tem coisa que Deus mais gosta de usar para nos levar ao crescimento, são as tempestades. São os temporais. São os temporais. As batalhas da nossa vida nos ensinam a criar novas estratégias. Quando você entende que a sua cruz é algo que você tem que levar, você passa a entender então que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu parente não sofre menos do que você, mas ele sofre proporcionalmente ao sofrimento que ele tem que crescer, que ele tem que passar por ele, e você tem o seu. E você vai crescer à medida que você entender que é necessária a sua cruz. E não queira trocar a sua cruz, e não queira deixar a sua cruz. O problema é que nós vivemos hoje sob que diz que ser cristão é sinônimo de ausência de problemas. E é mentira. Eu falo sempre que a teologia da prosperidade é de Satanás, é uma teologia diabólica, porque em momento algum Deus afirmou ou prometeu que nós não teríamos problemas.
Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que nos abençoaria. Ele disse que nos sustentaria. Ele disse que nos levaria junto com Ele. Mas Ele não disse que nos tiraria do mundo e que evitaria os problemas da nossa vida. A nossa fé, ela vai mostrar a dimensão dela é na adversidade. A sua fé vai ser provada na adversidade. E aí a gente olha muitas vezes para as dificuldades que a gente passa na vida, para as dificuldades que você vai enfrentar essa semana, e a oração mais errada, ou a oração que mais simboliza uma oração ateísta, é aquela assim: Deus, tira as minhas provações. Deus, tira os meus problemas. Deus, tira os inimigos da minha frente. Deus, tira as minhas lutas. Uma pessoa que confia em Deus, ele entende o valor da sua cruz, ele fala: Deus, me ajude a carregar. Porque carregando a minha cruz, eu vou desenvolver estratégias para desenvolver a minha fé. Meu filho, certa vez, quando começou a tocar violão, ele falou: olha, pai, engraçado, deu calo aqui na ponta dos dedos. Eu falei: filho, é necessário. Porque quando você aprende a tocar violão, é necessário dar calo na ponta dos dedos por causa das cordas. Então, antes de dar o calo, você sente muita dor de pressionar as cordas. Depois que dá o calo e sai aquele calo, pronto. Não tem calo, mas também não sinto dor. Então, o calo é necessário para quem quer tocar violão, para quem quer tocar guitarra, para quem quer tocar um contrabaixo, um instrumento de corda. O calo é necessário para que o seu pé não doa mais com aquele calçado. Às vezes, as situações elas são necessárias para fortalecer a sua fé e te aproximar de Deus. Mais hora, na bonança ou na adversidade? Quando que a gente mais vai para a igreja? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Quando que a gente lê a Bíblia? Quando que o casal ora? Não é quando está em dificuldade? As tribulações, as aflições, as cruzes que nós temos que carregar são necessárias para nos levar a desenvolver estratégias que vão nos aproximar de Deus. O que Deus mais quer é que você cresça. O que Deus mais quer é que você desenvolva. O problema é que nós vivemos hoje uma geração de cristãos, me perdoe a expressão pesada, medíocres. Cristãos que não desenvolveram a sua fé, cristãos que não cresceram na sua fé, cristãos que são levados, como o próprio Jesus diz, com o vento, são como palhas que o vento toca para lá, ele vai, se o vento toca para cá, ele vai, se o vento manda para lá, ele vai. Mas não são cristãos que têm raízes. Existe na agricultura e na florestal as espécies que têm a raiz pivotante. E tem aquelas, né, Paulo, que tem a raiz radicular, né? Fasciculado. Fasciculado. Estou com 2 agrônomos aqui, então se eu falar bobagem, aí tô... Tem mais agrônomo aí? Ainda bem, só 2, né? Bater depois. Fasciculada. Qual que suporta mais as intempéries? Falta de chuva? Vendaval? É a que tem a raiz pivotante. Por quê? Porque a raiz dela tem plantas que ela é muito maior para dentro da terra do que para cima da terra. Pode vir o vendaval que for, ela está firme ali. Ela balança para lá e para cá e o vento toca, mas ela está ali porque a raiz sustenta ela. Mas se vier uma crise hídrica, faltou chuva, não choveu na época certa, a pivotante vai conseguir sobreviver mais. Por quê? Porque a raiz dela foi lá no fundo buscar água. Se você quer ser um cristão que vai levar a sua cruz até o fim, sem desistir da sua caminhada, você precisa desenvolver a sua fé. Raiz pivotante é fazer coisas que o mundo não vê, é o joelho no chão, é leitura da Bíblia, é culto doméstico, é fidelidade a Deus, é dar um bom testemunho, é fazer aquilo que o mundo não vê, mas que Deus está vendo e que está promovendo o seu crescimento. Talvez quem olha para você por fora assim vê um cristão pequenininho.
Mas Deus está vendo a sua raiz lá para dentro. E é essa raiz que vai te sustentar. As dificuldades, elas vão nos fazer crescer. Eu estava estudando plantação, eu e o irmão Juarez estamos empolgados, né, com plantação de oliveira e de vinho, de uva para produção de vinho. E uma coisa que eu achei interessante, que a uva vinífera, quanto pior for o solo, quanto mais pedregoso, quanto mais ruim o solo, melhor a qualidade do vinho. Porque a raiz, ela vai se aprofundar mais, e aí todas as seivas, tudo que a raiz tirar de nutriente do solo, ela vai jogar não para a polpa, ela vai jogar para a casca. E ela vai proteger a semente que está ali. Diferente da uva de mesa, que tem muita polpa e pouca casca, uma casca fininha. Eu falei, olha, como que Deus faz as coisas? Não é diferente com a gente. Se você quer, quando Deus espremer você, espremer no lagar assim, produzir um bom vinho, você tem que ter boas raízes. Você tem que ter boas raízes. Segunda lição que esse versículo, essa frase, Ele próprio levando a sua cruz me dá, é que a cruz, ela é pessoal e ela é personalizada. Domingo passado eu falei aqui que rico tem problema de rico e pobre tem problema de pobre. Ou seja, cada um tem o seu problema. O problema de ter problema é quando a gente olha mais para o problema do que para Deus. Se existe alguém que é especialista em problemas, é Deus. Amém? Repete comigo assim. Se existe alguém que é especialista em resolver problemas, é Deus. Amém? O problema pode ser enorme, Deus é muito maior. Seu problema pode ser difícil, Ele é o Deus das dificuldades. Seu problema pode ser intransponível, Ele é o Deus que abre o mar vermelho. E se o seu problema for morte, Ele é o Deus que ressuscita. Queridos, Jesus Cristo levou a sua própria cruz. Ninguém podia levar a cruz de Cristo, porque ninguém conseguiria morrer na cruz do Calvário em meu lugar e em seu lugar. Só Jesus. A missão de Jesus era levar a sua cruz e morrer nela por mim e por você. Se você tivesse lá naquele dia pego a cruz de Cristo, falando, eu vou levar essa cruz, eu vou morrer no lugar dele, estaria tudo errado. Nós não seríamos salvos, porque era a cruz de Cristo. Qual é a sua cruz? Ai, pastor, meu chefe é uma cruz, eu vou mudar de emprego. Será que é o caso? Quantas vezes pessoas que aqui estão já mudaram de emprego e se deram mal? Porque achava que o chefe era a cruz e aí mudou e não era para mudar. Quantas vezes a gente está envolvido numa situação que a gente acha tão difícil e aí Satanás vem e fala assim, muda. Mas não é para mudar, é a sua cruz. Certa vez uma senhora falou para mim assim, pastor, eu preciso de um conselho. Falei, o que foi? Não aguento mais meu marido, vou largar dele. Falei, por que vai largar? Ai, pastor, ele bebe demais, ele chega em casa bêbado, é todo dia, pastor. Eu falei, sério? Ela é. Eu falei, pronto, a senhora casou com ele, aí. É a sua cruz. Ela falou, pastor, mas não aguento mais. Eu falei, mas por que não aguenta? É porque já é o quarto marido que eu tenho, todos bebem. Eu falei, meu Deus do céu. O primeiro bebia, ela bebia.
Falou, o segundo também bebia, bebia, o terceiro bebia. Eu falei, só não aprendeu lição, 4 casamentos só não aprendeu lição, casou com o quarto, e o quarto também não bebia. A senhora não sabia que ele bebia? Eu sabia. Eu falei, então por que casou? O problema da senhora está lá no primeiro, tinha que levar a cruz. A Bíblia diz assim, a mulher sábia leva a sua cruz. A mulher sábia leva a sua cruz. Não é fácil, não. A cruz pesada, né, irmã? Né? Uma cruz pesada, uns 80 quilos, né? Não é a cruz fácil, não. Acho que é fácil para a Sheila, 1,50 m e pouco, carregar uma cruz de 1,83 m, 84, com 90 quilos. Não é fácil para ela não, coitadinha. Mas é a cruz. Então, às vezes, a gente tem que, se a cruz está doendo aqui, a gente dá uma alisada, passa um creme. Mas é a nossa cruz. Pesou desse lado aqui, a gente passa para o lado de cá. Pesou carregar aqui, a gente começa a puxar assim. Mas abandonar a cruz não é o propósito de Deus para o seu crescimento. Problema de relacionamento em casa é uma cruz? Claro que é. Não deveria ter problema, mas tem. São 2 pessoas falhas, pecadores, que começam a conviver. No trabalho, da mesma forma. Na família, da mesma forma. Tem aquele cunhado folgado, aquela cunhada folgada que vem na sua casa, passa 20 dias, comendo, bebendo, sequer lava a louça depois do almoço. Tem, é uma cruz. Tem gente que fala mal da sogra. Né? Eu falo, Deus, a minha sogra é uma mãe. Né? Mas tem gente que a sogra é uma cruz. E eu falo, filho, tem que carregar, porque você casou com a filha. Casou com o filho. Casa com a família. Tem esse negócio, não, casei não tem nada com a família. Tem sim, casou com a família. Viu? Aquele rapaz lá, quando for casar, vai casar e vai levar a família no pacote. É. A Fernanda, quando casar, vai ter que levar os 2 no pacote. Eu falo pro Lucão, dia que for para a lua de mel, você já prepara para nós, que como passar para papai e para mamãe também. Não, eles vão ficar no quarto, nós no outro, mas nós vamos estar ali. Ver se você tomou café, ver se, né? Queridos, a cruz é pessoal e personalizada. Não olhe para a cruz da pessoa ao seu lado pensando assim, a cruz dele é mais leve do que a minha, não é não. Sabe por quê? Porque você passa por dificuldades que outra pessoa no seu lugar não conseguiria passar. Por quê? Porque as suas lutas são pessoais, Deus está dando para o seu crescimento. A missão de Cristo era levar a cruz em favor de nós, só Ele podia fazer isso. E só entende o valor da cruz uma pessoa que desenvolve a sua fé. E eu gosto sempre de lembrar que a nossa evolução, o processo da nossa evolução espiritual, não acontece na bonança, mas só acontece na desgraça. É ali que nós aprendemos os maiores valores da fé. São os desertos que nos ensinam a dependência de Deus. E onde está isso? Os hebreus lá no Egito. Sai do Egito, vão para o deserto. E aí no deserto, Deus fala assim, Kátia, não pega maná para amanhã, pega para comer hoje, porque amanhã confie que eu vou dar de novo. E aí vou perguntar. Você que é mãe, sabendo que você está no deserto, você tem seus filhos, seu marido, você tem comida hoje, você pode pegar para hoje, para daqui a 5 dias, você vai pegar só para hoje ou você vai pegar uma reserva para daqui a 5 dias, sabendo que você está no deserto que não tem mercado perto? Qualquer um ia fazer isso. Por que Deus então mandou pegar para aquele dia? Porque Deus estava querendo ensinar a confiar. Por isso que a reserva dava bicho. A Bíblia diz que quem guardava para o dia seguinte amanhecia cheio de bicho. Cheio de larva. Porque o valor que Deus estava querendo dar era o valor da fé. O valor da dependência de Deus. É por isso que muitas vezes, queridos, você se sente no deserto. Olha para a vida de profeta Elias. Profeta Elias, profeta grandioso, cheio de unção, cheio do mover de Deus.
Quando é perseguido por Acabe e Jezabel, o que ele faz? Foge, vai para o deserto, entra numa caverna. E em momento algum, antes desse momento da caverna, a gente vê Deus conversando com Elias e Elias conversando com Deus como dois grandes amigos. O que fazes aqui, Elias? E Elias fala, Senhor, é o povo lá, o povo, os profetas, Deus e tal, e agora Jezabel. Deus fala, nossa, sério? Senhor, eu quero, não aguento mais, eu quero morrer. Sabe quando você está assim, agoniado, e tem aquele amigo que você chama ele para conversar ali? Deus foi lá e falou, Elias, o que está acontecendo? Você não é assim? Você está desesperado? Você está agoniado, angustiado? O que foi, Elias? E aí Elias falava, e Deus ficava em silêncio. Às vezes Deus nos leva para o deserto para nos aproximar dele. Às vezes a gente está olhando tanto para as coisas aqui, né, Thaís? Tem tanto paciente, hora, agenda, secretário, gente ligando, WhatsApp, Facebook, Instagram, e compromisso, e trabalho, e conta para pagar, e coisa para comprar, e menino, aniversário do menino, aniversário da sogra, viagem para fazer, é aquele monte de coisa, aí Deus vai e te joga no deserto e fala assim, olha para mim agora. Aí você olha para Deus. Aí Deus fala assim, não, só queria um tempinho para mim. Aí Deus te joga lá no deserto. Você olha assim, não tem ninguém. Nem a sogra, nem a esposa, nem os filhos, ninguém. Não tem agenda, não tem secretário, não tem ninguém. Não tem ninguém para ir lá comprar frango, encomendando frango, não tem ninguém. Aí Deus vem e fala assim, eu trouxe você aqui só para a gente conversar um pouco. Ontem eu assisti um filme romântico com a minha esposa. Depois daquela montanha, né? Depois daquela montanha. Quem já assistiu esse filme? Só os casalzinhos aí. Vale a pena assistir. Viu? Depois daquela montanha. Vale a pena assistir. Os casais. Quem é solteiro, não. Assiste não. Mas são duas pessoas que não se conhecem, que perdem o voo, e aí fretam o avião cai numa montanha, e só sobra quem? Os dois. Eles passam 3, 4 semanas andando pelas montanhas, pelas neves, e aí muito frio, muita neve, aí tem que dormir juntinho, aí vai aquela coisa, foguinho, romântico, né? E acaba os dois se apaixonando. Detalhe, ela quando estava indo embora do avião, ela estava indo para se casar, e ele estava saindo de um casamento, porque trabalhava demais. Agora ele não trabalha, ele era médico, não trabalha demais, porque agora está numa montanha, sem celular, sem agenda, sem nada, sem paciente para atender. E ela, jornalista, não tinha mais serviço. Fica os dois, eles conversam, eles batem papo, eles contam a história da vida um do outro. Às vezes o casal precisa disso. Às vezes o casal precisa desse momento, e às vezes Deus vai permitir um conflito no casamento, um deserto no casamento. Para quê, Cris? Para você conversar com o marido. Vocês falam assim, não, agora só nós dois. Tá feia a coisa, né? Tá. Não, então vamos conversar então. Né? Fé. Diga comigo, fé na calmaria não é fé. Fé na calmaria é confiança carnal. Fé é na adversidade. Fé é quando o mar está bravio. Fé é quando você está no deserto. E a última lição que essa frase que Jesus Cristo levando a sua cruz me dá é que grandes batalhas nos transformam em grandes vencedores. Grandes batalhas nos transformam em grandes vencedores. Vou voltar a relembrar aquela história que vocês já ouviram várias vezes eu contar aqui. Thomas Edison inventou a lâmpada. Legal, né? Ninguém se lembra que passaram-se 2.000 tentativas, né, Daniel? Para ele conseguir fazer o trem acender. Santos Dumont inventou um avião. Poxa, que bacana. Tá, mas vale a história de quantas vezes ele caiu, voava e caía, quebrou costela, quebrou perna, quebrou isso, quebrou aquilo, refez projeto. Quantas vezes ninguém acreditava nele, foi para a França, fez o Mademoiselle e voou. Inventou o avião. E uma frase que eu acho fantástica. Eu acho que Thomas Edison era um profeta. Né, quando o repórter pergunta para ele assim, qual que é a sensação de errar 2.000 vezes, Dr. Thomas? Ele falou, eu não errei 2.000 vezes, mas eu aprendi por 2.000 vezes como não se faz uma lâmpada. Para uma pessoa que entende o valor da sua cruz, a derrota não é o fracasso, mas é a oportunidade que Deus te dá de recomeçar. E de recomeçar diferente. De recomeçar diferente. Pessoas que fogem das suas batalhas são pessoas medíocres,
nunca vencerão na vida. Jesus Cristo venceu, sim, mas ele passou pelo deserto, ele foi perseguido, ele recebeu falsas acusações e ele morreu na cruz. E ele não foi derrotado por isso, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus e disse: eu voltarei para buscar vocês. Quer ser um grande vencedor, enfrente grandes batalhas. Caso contrário, você será uma pessoa medíocre. Nós nascemos com uma página em branco, Fernando. E o que escreve a nossa história são as batalhas. Porque são as batalhas e as adversidades, é o peso da nossa cruz que vai transformar as nossas vidas numa vida vencedora. Você só vai saber o valor de ser um grande vencedor depois de você chegar ao fundo do poço. Ou Pedro andava sobre as águas, ou ele nadava. As duas coisas ele não podia fazer. Pedro escolheu andar sobre as águas. Qual é a sua escolha? Pare de ficar olhando para o lado e achar que os outros têm menos problema do que o seu. Pare de ficar olhando para a cruz do outro, achando que a cruz dele é mais leve do que a sua. Ninguém sofre mais, ninguém sofre menos, mas cada um de nós sofre o necessário que Deus permite para o nosso crescimento.